Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de discutir e conversar com vocês mais uma vez sobre a questão da intolerância religiosa. Aqui nesse canal eu já tenho uns 3 vídeos que falam diretamente sobre essa questão e tem outros que não tocam diretamente, não são os títulos, né, os assuntos não são direcionados diretamente para essa questão, mas falam indiretamente também sobre a questão da intolerância religiosa. Por exemplo, quando eu discuto sobre secularização, laicidade, liberdade religiosa, eu falo também um pouco sobre essa questão da intolerância religiosa. Então por aí vocês já percebem que esse assunto ele predomina, ele domina aqui nesse canal, né? Porque é um assunto que está bem presente na sociedade. E agora, no dia 21 de janeiro, comemora-se também o dia de combate à intolerância religiosa no Brasil. Mas essa data, na verdade, ela começa no dia 16 de novembro. Dia 16 de novembro foi colocado pela Unesco, né, pela ONU, o dia de combate, o dia de discussão sobre a tolerância no mundo. Então, antes do dia 21 de janeiro, dia 16 de novembro, é a data estabelecida pela ONU para se discutir a questão da tolerância no mundo e também de discussão sobre a intolerância, né, principalmente relacionada à questão religiosa. Mas voltando aqui para o Brasil, aqui no Brasil a data que nós utilizamos para discutir sobre a questão do combate à intolerância religiosa é o dia 21 de janeiro. Essa data ela foi estipulada no ano de 2007 por causa de uma questão, né, que aconteceu com a mãe Gilda em Salvador, em que ela sofreu, né, várias ações de intolerância religiosa, física e principalmente verbal, em que ela, devido a isso, ela entrou em um processo de depressão e faleceu no ano 2000, se eu não estou enganado. E então essa data do dia 21 de janeiro, ela é colocada em homenagem, né, à mãe Gilda, e também porque é uma data também já que está presente no calendário da ONU, que no dia 21 de janeiro comemora-se também o Dia das Religiões. Então, juntando essas duas coisas, o dia 21 de janeiro ficou estabelecido como o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa no Brasil. E essa é uma lei que está estipulada, né, no nosso país. Então o Dia de Combate à Intolerância Religiosa está na Lei 11.635, que foi criada no ano de 2007, como eu já mencionei. Agora, é importante dizer que o combate à intolerância religiosa não é um assunto novo, não é uma novidade, né? Se a gente retroagir aí na história, nós veremos que já houve muitos movimentos, né? Houve muitas pessoas, filósofos, enfim, que falaram sobre essa questão. E se a gente for ainda mais, né, se a gente retroagir ainda mais nos textos, né, dos grupos religiosos, nós vamos verificar que essa questão da tolerância entre os grupos religiosos já era um assunto presente nos próprios textos produzidos nos próprios textos produzidos pelos grupos religiosos. Se a gente pegar, por exemplo, os textos produzidos pela tradição judaica cristã, nós vamos ver ali que já existia, né, uma resistência, né,
entre os grupos religiosos. Não havia essa ideia de diálogo com o diferente, de diálogo com os grupos religiosos. Os grupos religiosos, eles eram vistos e entendidos como inimigos, né? As divindades eram vistas como inimigas, por isso elas precisavam ser combatidas, destruídas, né? Substituídas, né? Colocadas outras em seu lugar. E muitas vezes os próprios locais de cultos eram destruídos para que outros pudessem ser construídos naquele local. Então era uma maneira de você enxergar de forma diferente do que a gente tem hoje. Não dá nem para a gente chamar isso de intolerância religiosa, porque era a ideia que se tinha na época. Evidentemente que na época ninguém debatia a questão de intolerância religiosa e não se enxergava isso como intolerância religiosa, né? Então, nos textos das tradições, como eu falei, judaico-cristã, e eu diria também islâmica, e provavelmente também em outros grupos, essa questão de ver o outro grupo religioso como amigo, como outra divindade que vai cooperar conosco, isso não era uma realidade. Pode ser até que existam histórias em que apareça esse compartilhar, essa comunhão, mas são histórias que não são muito comuns, né? A ideia era muito mais de combate, de destruir, de perseguir o outro que não faz parte do meu grupo religioso. E isso, como eu falei, está muito presente, está muito comum nos textos das tradições religiosas, principalmente no mundo antigo. Mas como eu falei também, é claro que em alguns momentos da história as pessoas foram percebendo que essa perseguição não tinha sentido, né? Era necessário dar liberdade para que as pessoas pudessem escolher o grupo religioso em que elas quisessem participar. E aqui é bem conhecido o Edito de Milão, por exemplo, né? É um exemplo de documento que fala dessa questão da liberdade religiosa. Em 313, o imperador Constantino, então, dá a liberdade de religião a todos aqueles que queiram escolher o cristianismo como religião, ou alguma outra que ele ache, que ele entenda que é útil para a sua vida. Então, talvez esse tenha sido um dos primeiros documentos, eu acho que deve existir outros, né, mas eu não lembro aqui agora. Esse é um dos primeiros documentos que vai então dar essa liberdade às pessoas de procurarem tanto o cristianismo como alguma outra que seja útil para si, para que ele possa continuar a sua adesão, exercitando a sua fé, né, a sua crença. Então esse é o primeiro documento, o Edito de Milão de 313. No século V, com o imperador Teodósio, nós temos exatamente o contrário do que aconteceu com Constantino. O Código de Teodósio, ele vai então dizer que as pessoas, os seus súditos, né, as pessoas que viviam sob o Império Romano, teriam que escolher o cristianismo, né? Não tinha outra opção. Ou você escolhe o cristianismo, e inclusive as pessoas eram obrigadas a não só escolher a religião, mas também, claro, aderir às suas festas, datas comemorativas, tudo que fazia parte do grupo religioso. E aquelas pessoas que não fizessem isso eram consideradas então hereges, e por isso mesmo deviam ser perseguidas, enfim.
E não só as pessoas, né, eram perseguidas, mas também os seus locais de cultos, né? Então essa perseguição ao local de culto, a gente verifica que não é algo tão novo, né? Hoje ainda continua acontecendo a mesma coisa. Então, com esse decreto, né, com esse código de Teodósio, os locais de cultos também estavam proibidos, né? Os cultos considerados pagãos, claro, né? É claro que também culto considerado pagão é sempre na visão da religião oficial, né? Então os cultos chamados ou considerados pagãos pelo Império, os locais de cultos, né, considerados pagãos pelo Império, eles deviam ser destruídos, né? E muitas vezes esses locais de cultos eram transformados em outro templo, em outra igreja, né? Construía ali naquele local um outro templo, né? E claro que isso aí tem uma questão simbólica muito importante. Quando você constrói um templo em cima de um outro local, de um outro grupo religioso, é como se você estivesse falando ali de uma conquista, né? De uma divindade que conseguiu vencer outra, ou de uma religião que conseguiu purificar, né, santificar aquele espaço que ele considerava profano, e ali então colocar um outro local considerado agora santo, considerado agora a religião oficial. Isso também ocorre muito nos dias atuais, né? Muitas vezes grupos conservadores, fundamentalistas, fazem isso, né? Eles exorcizam um espaço, né, que eles consideram satânico, demoníaco e tal, e se for possível construir alguma coisa ali em cima, uma outra igreja, né, um outro espaço sagrado, eles veem isso, eles olham isso, eles enxergam isso como sendo uma vitória, né, uma vitória de uma divindade sobre a outra. Então era isso que acontecia também, o que aconteceu durante esse período do Teodósio. Bom, a intolerância religiosa no período da Idade Média já é muito conhecida e também registrada, né, testemunhada aí pelos textos, pelos livros, filmes que contam essa perseguição, essa luta entre cristãos e hereges. Aliás, as pessoas consideradas hereges, né, pelo cristianismo, e mais na frente a luta contra o movimento islâmico, e os islâmicos também que perseguiram ou que defenderam a sua fé. Enfim, então esse momento já está muito registrado na própria história. Ele não vai ser objeto da nossa discussão, do nosso debate aqui, porque, como eu falei, é um período que já está muito bem registrado e muito bem conhecido. O que é importante ressaltar aqui é que nesse período, né, chamado de Idade Média, que é um período muito longo, né, praticamente aí 1000 anos, é um período em que você tem a briga, né, a relação entre fé e razão. E as coisas funcionavam mais ou menos assim. Todo conhecimento, né, teológico, todo conhecimento científico, todo conhecimento produzido, ele tinha que passar pelo crivo da fé, né? Então era a fé que servia de modelo e de baliza para todos os outros conhecimentos. Era a teologia que tinha que servir como fundamento, né, como indicação para todos os outros conhecimentos que vêm depois, né? Então todo conhecimento produzido tinha como objetivo, na verdade, reforçar a fé, né, reforçar a crença. Por isso que nesse período há também uma perseguição muito grande àquelas pessoas que produzem conhecimento que a igreja achava que combatia ou que vinha de encontro àquilo que
a fé cristã defendia. E muitas dessas pessoas que produziram conhecimento foram perseguidos, mortos, foram para a fogueira, enfim. Todo aquele conhecimento que a igreja entendia que era nocivo à fé, né? Ou que não estava de acordo com os critérios ou fundamentos da fé cristã, esses conhecimentos eram rejeitados, né? eram carimbados, eram vistos como conhecimentos heréticos, né? Conhecimentos que não serviam então para a sociedade. Eu defendo a tese também que nesse período a visão teológica, a visão filosófica era de que todas as coisas elas tinham como identidade algo imutável, uma essência, uma natureza que não muda. Inclusive a discussão no século I, II, enfim, era uma discussão muito em cima da natureza de Cristo, né? Se ela era uma natureza múltipla ou era uma única natureza. Isso também é uma discussão da filosofia, né? Quando pensa na realidade como sendo diversa ou a realidade como sendo única, una, né? E essa discussão passou então para a discussão teológica e para a discussão de todas as outras coisas, e serviu como parâmetro, quer dizer, as coisas tinham como identidade algo imutável, algo fixo, algo que não varia, né? Então, se as coisas não variam, se a identidade, a natureza das coisas elas não variam, elas têm que pensar como sendo uma única identidade, uma única natureza, era preciso também defender que a teologia, o conhecimento da fé, o conhecimento religioso, também era um conhecimento fundamentado em uma única natureza, em uma única identidade. Nesse sentido, as pessoas tinham que convergir para um único pensamento, para um único objetivo, né? Então não se admitia a ideia da diversidade, de você pensar diferente, porque o pensar diferente, o pensar a diversidade, era visto como algo estranho, como algo até anormal, né? A diversidade, ela causa uma anormalidade, ela causa uma confusão. Então é necessário que você pense, que você possa convergir para um único núcleo, para uma única ideia, e todos têm que defender essa mesma ideia, esse mesmo pensamento, para que as coisas caminhem numa mesma direção, com uma mesma identidade. Então, se as coisas têm que caminhar numa mesma direção, com a mesma identidade, não se admitia a controvérsia, não se admitia a contradição, não se admitia que você pudesse divergir, né, daquela ideia que foi colocada ali, porque a diversidade, segundo esse pensamento, na verdade ela não traz unidade, né? Como o próprio nome já está dizendo, a diversidade traz a contradição, a diversidade traz a confusão. Era assim que se imaginava. Isso foi muito reforçado pelo pensamento filosófico, né? Dos pré-socráticos e de outros que defenderam esse pensamento de que a identidade de algo estava fundamentada em uma única natureza, em algo que é imutável, algo que é fixo, e que por contradição, se você tem duas coisas, se você tem uma coisa com duas naturezas, ela na verdade se torna contraditória. Então essa foi uma questão muito importante também de debate nesse período da Idade Média. Agora, claro, esse pensamento ele vai mudando, porque vai chegar um momento em que as pessoas já não querem mais ficar submetidos ao poder, né, clerical, ao poder da igreja. Então começa-se a questionar não só o poder da igreja, mas o poder temporal também, o poder secular, o poder político. E a gente entra então num outro período em que agora se questiona o poder.
e questionar o poder trouxe, na verdade, uma grande transformação, uma grande revolução. Assim, o vínculo entre igreja e Estado estava sendo questionado, bem como o próprio poder dos governantes. Por isso, esse período aí do final da Idade Média ele é muito importante para que, que surja, né, a ideia de liberdade de expressão e até mesmo a ideia de liberdade religiosa. Bem, pessoal, então no século XVII surge um filósofo chamado John Locke, que ele é muito importante nessa discussão sobre a tolerância e intolerância, porque ele lança um livro chamado Cartas sobre a Tolerância. E nesse livro ele defende, né, algumas teses muito importantes para a gente entender esse princípio da discussão sobre liberdade religiosa. Bom, primeiro ele defende que a escolha da religião ou a liberdade religiosa é uma questão de foro íntimo. Quer dizer, é a pessoa que tem que fazer essa escolha, né? Não é o Estado que tem que escolher pela pessoa a religião a que ele tem que servir, a religião que ele tem que seguir. Então ele defende essa ideia de que a religião é algo que a pessoa individualmente escolhe, né? É uma questão de foro íntimo. E também ele defende a própria incoerência do cristianismo quando entende que as pessoas têm que ser obrigadas, né, a assumir um grupo religioso. Por que incoerência? Porque ele interpreta, e isso a gente pode hoje, né, a gente pode defender que é verdade, aliás sempre foi, que o cristianismo, nos seus ensinos, nas suas doutrinas, né, nos seus dogmas, ele fala exatamente o contrário. Ele fala em amar o próximo, ele fala em não reagir à perseguição, o cristianismo fala que você deve amar o seu inimigo. Então é incoerente essa mensagem cristã quando ela força o indivíduo a fazer parte de um grupo religioso ou força o indivíduo a ser cristão. A outra tese que ele defende nesse livro é que, aí é uma tese mais política, é que a função do Estado é cuidar dos bens, né, do bem-estar e dos bens civis dos cidadãos, né? Não é função do Estado privilegiar ou escolher ou fazer opção por um grupo religioso, nem indicar qual religião que a população, que os cidadãos têm que seguir, né? Então ele tem essas duas posições que são importantes nesse texto que ele escreve sobre Cartas sobre a Tolerância. Bem, então nesse texto ele vai dizer que o princípio da intolerância está no fato de que cada grupo religioso, cada religião, ela defende a sua verdade, ela está convencido da sua verdade. E aí, convencido de sua verdade, ela se acha no direito de combater a outra que ela entende como sendo herege, como sendo mentiroso, ou mentirosa, ou como sendo demoníaca, enfim. Então, cada grupo religioso, cada religião fundamentado na sua verdade, passa a perseguir o outro porque entende que esse outro não deve existir na sociedade porque tem uma mensagem mentirosa. Agora, ele também diz, é claro, que a religião não tem esse direito, né, de cometer crimes em nome de sua verdade. Quer dizer, isso não pode ser um privilégio, né, para a religião perseguir a outras e cometer atos criminosos em nome da sua verdade, o que também já é uma incoerência, né, cristã. E nesse sentido, o Estado ele também não pode tolerar alguém que comete crime em nome da sua verdade religiosa. Então aqui ele já coloca o Estado como
algo que vai defender a liberdade religiosa e não vai mais tolerar que alguém, em nome do seu grupo religioso, em nome da sua verdade religiosa, tem esse direito de perseguir e matar, enfim, outras pessoas simplesmente porque não concordam com a sua verdade. Ele continua afirmando que a conversão através da coerção, né, é um ato abominável, uma vez que as pessoas têm que ser convencidas pela razão, né? Quer dizer, e nesse período, né, o período aí iluminista, essa ideia de razão, ela está muito forte, né? Essa ideia de que a verdade por si só, ela se apresenta evidente. Então, se eu tenho que convencer outro através da coação, através da perseguição, isso que eu estou pregando, na verdade, não é algo verdadeiro, né? Então, a verdade ou a conversão, ela tem que ser feita através da pregação, da persuasão e não da coação. Então, a escolha por uma religião, ela deve ser realizada após a pessoa ter sido persuadida pela verdade, pela argumentação, e não porque o Estado coigiu a pessoa ou porque um grupo religioso coigiu a pessoa a escolher tal grupo ou fazer tal decisão. Se a decisão for fundamentada, então, na perseguição, na coação, isso significa que o argumento, né, que é o argumento religioso, que é visto como verdadeiro, ele se torna inútil, porque é exatamente a argumentação, né, a demonstração da verdade que vai convencer uma pessoa se aquilo tem fundamento, se é bom, se é útil, e ela vai aderir a essa verdade. Se a própria verdade religiosa não conseguiu demonstrar isso, então não é a força, né, que vai demonstrar para a pessoa que aquilo é verdadeiro. Se isso ocorrer, quer dizer, se a pessoa aderir à fé por causa da força e não porque foi convencido pela exposição, pela demonstração da verdade, então isso não tem sentido nenhum, não tem utilidade nenhuma. E o Estado não pode, né, fazer esse papel de persuadir ou de convencer ou de forçar as pessoas a aderirem a um grupo religioso. Então não se pode punir alguém simplesmente porque ele diverge daquela ideia ou daquela verdade defendida pelo grupo religioso. Alguém não deveria ser, as pessoas não deveriam ser punidas por esse motivo. Se isso fosse lógico, se isso fosse verdade, então a própria pessoa que foi forçada a aderir a um grupo religioso, ele poderia utilizar o mesmo argumento dizendo que a igreja diverge do seu pensamento, por isso ela deve ser também perseguida, deve ser punida, né? Uma vez que a igreja está utilizando desse argumento para forçar a pessoa a fazer parte de do grupo religioso. Mas por que a igreja insistia em dizer que as pessoas estavam erradas porque faziam parte de outro grupo religioso ou porque não queriam aderir à fé cristã? Porque a igreja partia da ideia de que só existia uma única verdade, né? Só existia um único caminho para a salvação. E esse pensamento ele também não é antigo, né? Hoje muitos grupos fundamentalistas se baseiam nesse mesmo argumento de que só existe um único caminho, uma única via, uma única verdade para se chegar à salvação. E se você não concorda com essa única via, então você é um desgraçado, você é um desgarrado, você é alguém que precisa ser coagido, né, de uma outra maneira, né, que os argumentos então não estão funcionando. Mas Locke entendia que não só o pensamento da igreja era válido, né? Que qualquer outro pensamento religioso
tinha tanta validade quanto o pensamento cristão. Então, nesse sentido, Locke vai trazer algo que eu já falei aqui anteriormente, que é colocar em xeque, colocar em dúvida, né? Questionar a própria verdade do grupo religioso, no caso aqui da igreja ou do cristianismo. A igreja passa a ser, então, objeto de questionamento, né? Objeto em que você pode discordar, que você pode questionar os seus argumentos, o seu poder, a sua força, a sua crença. E é isso que vai, então, introduzir ali a ideia de liberdade religiosa. É você partir da ideia que existem outros grupos que são tão confiáveis, né, são tão iguais, são tão verdadeiros quanto o pensamento cristão da época, quanto o pensamento da igreja. Então, a verdade dos outros grupos também são válidas, né, não somente a verdade expressada pela igreja. Assim, Locke defende a ideia de que igreja e Estado têm funções bem diferentes, né? Que é uma coisa que está sendo discutida também atualmente, quando a gente vê aí a relação entre igreja e Estado, igreja e política, religião e política. Então Locke já discutia isso lá no século XVII, dizendo que igreja e Estado têm funções bem diferentes. E aí ele vai utilizar uma expressão que é o seguinte: o Estado, a preocupação do Estado é cuidar dos cidadãos, é cuidar dos bens civis, é cuidar das leis, enfim, é atender a cidadania. E a igreja tinha que se preocupar com a questão espiritual. Ele usa a questão, ele usa a expressão alma. Ele diz que a igreja tinha que se preocupar com a alma das pessoas. Então, para Locke, igreja e Estado estavam bem separadas, cada um com uma função bem clara e distinta. O Estado se preocupa com os bens civis e com o bem-estar do cidadão, das cidadãs, e a igreja tinha uma preocupação com a alma, né, com a questão espiritual. Então, para Locke, a diversidade de opinião, a diversidade de religião não é um problema. O problema está exatamente no contrário. A intolerância surge exatamente pelo fato de as pessoas não aceitarem a diversidade na sociedade. Então, para ele, a causa de todos os conflitos e guerra está exatamente nesse princípio, em que as pessoas não observam esse princípio de aceitar a opinião diferente na sociedade. Então, qual é a punição que uma pessoa deve sofrer por largar, por deixar, por não querer mais seguir um grupo religioso? Ora, o Locke vai dizer, a punição é sempre o simples fato dele ser expulso desse grupo religioso, mas o Estado não tem nada a ver com isso. Então, quando Locke afirma isso, ele está questionando o poder que a igreja tinha de julgar, né, de decidir sobre a vida das pessoas, pelo fato delas não participarem de um grupo religioso ou serem considerados hereges, né? Então, quando Locke diz que a punição que um cidadão, que um indivíduo deve ter por não querer mais seguir, por não querer mais fazer parte de um grupo religioso, é simplesmente ele ser desligado, ele ser expulso do grupo, Locke está, como eu falei, questionando esse poder que a igreja tinha de julgar, perseguir e decidir sobre a vida das pessoas. Então, essa punição para Locke era completamente esdrúxula, completamente fora da competência da igreja. Julgar pessoas por crime é competência do Estado. A igreja não tem que se envolver nisso, muito menos pelo fato das pessoas não quererem participar de uma agremiação religiosa, né?
como acontece hoje, claro. As pessoas que não querem fazer parte de um grupo religioso, eles são desligados, né? Eles não precisam ser julgados pelo Estado porque eles não fazem parte de um grupo religioso. Claro que isso só acontece em sociedades que a gente chama teocráticas, né, em que as leis civis são também, aliás, as leis divinas, né, as leis sagradas, são as mesmas leis que regem a vida civil. Quando isso acontece, as pessoas são punidas, né, tanto no mundo religioso quanto no mundo secular. Aliás, em uma sociedade teocrática nem há essa diferenciação entre mundo secular e mundo não secular, ou profano e sagrado. Tudo é considerado sagrado. Por isso que as pessoas, quando violam um preceito considerado sagrado, eles estão também violando, né, as leis civis ou as leis que regem a sociedade. Mas para Locke isso não tinha sentido, né? Aliás, não era nem só uma questão de não ter sentido, era uma questão de função, de competência de cada instituição. Então Locke ele separa, né? Ele distingue. Igreja é uma instituição e o Estado é outra. O Estado tem essa competência de criar leis, de punir as pessoas, né, de julgar as pessoas quando elas cometem crime. Mas a igreja não. Então, a única punição que um cidadão, que um indivíduo poderia sofrer por não querer seguir mais um grupo religioso ou por se recusar a seguir um grupo religioso, era o seu desligamento desse grupo. Agora, embora Locke tenha dado essa grande contribuição para o pensamento sobre a tolerância, a separação entre igreja e Estado e a questão da liberdade de expressão, liberdade também religiosa, ele tropeça em uma coisa quando ele diz que, quando ele nomeia ali algumas pessoas, alguns grupos que ele entende que não cabe, né, a esses grupos a sociedade ser tolerante. E um desses grupos que o Locke coloca é exatamente aqueles que não professam fé nenhuma. Ele diz o seguinte: os que negam a existência de uma potência divina não devem ser tolerados de forma alguma. Então aqui Locke dá esse escorregão, né, quando ele deixa de fora aí as pessoas que não exprimem, né, nenhuma crença religiosa. Os que a gente chama hoje de ateus, né, aqueles que não acreditam em nenhuma potência divina, como ele diz aqui. É claro que isso hoje cria um problema sério, né? É algo que deve ser repensado na filosofia de Locke. Mas isso não invalida todas as outras coisas que ele colocou anteriormente, né? Mas essa questão específica, claro, a gente deve fazer essa observação. Hoje hoje existe uma discussão na sociedade exatamente para que a gente preserve, né, para que a gente valorize. Aliás, não é nem a questão de preservar ou valorizar, mas a questão de respeito, né? Que a gente possa respeitar não só aqueles que pensam diferentes, que têm outros grupos diferentes, que fazem parte de outros grupos religiosos diferentes, mas também aqueles que não expressam nenhuma fé cristã, ou nenhuma fé, ou nenhuma crença religiosa. As pessoas têm o direito de fazer opção, né, por não expressar ou não acreditar em nenhuma fé, né? E como sociedade, evidentemente que a gente tem que respeitar e conviver, né, de forma pacífica com todos aqueles que expressam o seu modo de vida na sociedade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu apoio. E se você julgar que esse vídeo foi útil, eu gostaria que você compartilhasse em suas redes sociais e também com os seus colegas, com os seus amigos e amigas. Até lá, até o próximo vídeo. Um abraço.